Então, pessoal, vamos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Jorge, uma boa tarde a todos. Vamos começar então com Platão e Aristóteles. Vamos ver que esses dois pensadores da antiguidade falavam sobre política. O que é política? Tanto para Platão quanto para Aristóteles, a política é uma ciência e todas as outras ciências estão obrigatoriamente submetidas à ciência política. No caso de Aristóteles, a política tem a finalidade de assegurar a felicidade dos indivíduos. Para o filósofo, a ciência política é dividida em ética e política. A ética trata da felicidade individual de cada cidadão na polis, enquanto a política diz respeito à felicidade coletiva. Vejam que são conceitos bem diferentes dos que temos hoje, atualmente, né? Para Aristóteles, a política enquanto ciência existe para pensar em ações que levem ao bem-estar individual e coletivo. Em uma explicação mais generalizada, é possível definir a política como sendo a doutrina moral da sociedade como um todo. Aristóteles afirma que todo homem é um animal político, ou seja, todo indivíduo tem como destino a vida comum na polis, e a partir desse convívio com outros que torna-se um ser racional. Ou seja, naturalmente somos animais sociais, ou seja, a gente vai ter que conviver com outras pessoas e isso vai gerar nossa capacidade política, né? O homem, de acordo com o filósofo Aristóteles, ele é político por ser racional. E a ética e a política é que garantem aos homens a sua racionalidade. Na visão de Platão, que é diferente, a política é uma arte, para a qual nem todos os homens estão aptos. Pense bem, Aristóteles dizia que todos somos capazes de exercer a política, já para Platão não. Para Platão é uma arte que nem todos estão aptos. Então, segundo Platão, somente aqueles mais capacitados, no caso os filósofos, seriam capazes de exercer a administração da polis, de forma a garantir o bem-estar de todos, por possuírem um conhecimento racional e verdadeiro. O objeto da política em Platão é corrigir as injustiças ocasionadas por homens não aptos à atividade política, o que por isso acabaram por cometer diversas injustiças. Já dá para ver o que vai acontecer aqui sobre o pensamento a respeito da democracia entre Platão e Aristóteles. Embora Aristóteles tenha sido discípulo de Platão, Platão fundou a academia, né, e Aristóteles foi seu aluno, né, os dois apresentavam concepções distintas sobre a política. A visão de Platão é idealista, enquanto a de Aristóteles é mais realista e tem mais condições de ser aplicada. Aristóteles é considerado o primeiro grande sistematizador do conceito de política, pois para ele o homem necessitava viver em comunidade. Platão e a República. Reflexões sobre a justiça no que diz respeito ao indivíduo e Estado exibem uma abordagem mais positiva, mais construtiva, né? Nesse livro, A República, que Platão escreveu, que é com um formato de diálogos, né? A famosa alegoria da caverna encontra-se na República. Nela, Sócrates, via Platão, descreve os seres humanos como prisioneiros acorrentados pelo resto da vida, dentro de uma caverna, capazes de entender o mundo apenas por meio de sombras, que se projetam nas paredes de sua frente, graças à luz proporcionada pelo fogo que fica logo atrás deles. Em outras palavras, o que eles veem são sombras, e não a realidade. Com efeito, as sombras são sua realidade, ou seja, uma realidade ilusória, mas para eles, aqueles prisioneiros que nasceram ali, é a realidade que eles têm. O papel do filósofo na sociedade é sair da caverna e conseguir, por fim, enxergar o mundo verdadeiramente. Então, isso seria uma analogia, né? Para a sociedade da época, composta de 3 classes sociais, governantes, soldados e povo, para que fosse justa, cada uma das classes deveria se restringir à sua própria esfera, com um governo munido de filosofia para que isso o ajudasse na sua tarefa, né? No entanto, quando Platão tentou por 2 vezes pôr suas teorias em práticas em Siracusa, por volta de 360 a.C., instruindo Dionísio II sobre como se tornar um rei filósofo,
acabou envolvido em disputa política e logo voltou para Atenas. Ou seja, de acordo com o seu pensamento, a sua teoria, na prática não funcionou, porque era extremamente idealista, né? Ele queria tornar um governante filósofo, né? Porque ele acreditava que o governo ele tinha que ser filósofo, né? Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, norte da Grécia, em 367 a.C., e seguiu para Atenas, onde estudou e posteriormente tornou-se professor na Academia de Platão. Depois de 20 anos, deixou a escola, provavelmente ofendido por não ter sido escolhido para substituir o grande mestre após a sua morte. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema político democrático ateniense, vejam só, Aristóteles reafirmou e defendeu a democracia como a forma mais justa de governar. Por isso a diferença de pensamento político entre os dois. Gente, um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas. Até mais. E qualquer coisa, gente, escrevam, mandem mensagem. Um abraço e boa noite.